Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com mais um trabalho, com mais um poema. Dessa vez nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a força, o poder, a sabedoria que tem a palavra de Deus. Muitas pessoas procuram sabedoria em livros de autoajuda. Não existe livro melhor para autoajuda do que a palavra de Deus, a Bíblia, E praticamente todo mundo tem a Bíblia em casa. É o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então, se você precisa de autoajuda, de livro, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus é força e poder de Deus. São Jerônimo dizia, força e poder de Deus. E ele dizia mais, quem desconhece a Sagrada Escritura, desconhece Jesus Cristo. Quer dizer, se você não conhece a Sagrada Escritura, você não conhece Cristo, o seu Salvador, o nosso Salvador, Então vamos meditar sobre isso. É mais assim, não é nem tanto um poema, mas é mais um estudo de reflexão. Na hora você tiver com a necessidade, precisando de alguma coisa, algum problema, você volta lá nesse vídeo e você vai encontrar versículos que vai lhe ajudar a caminhar, dar força para você caminhar. Então vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Essa passagem está na carta aos Hebreus. Eu não rimei com ela, não fiz rima, deixei ela na íntegra para que vocês entendam o poder e a força que tem a palavra de Deus, Mas daqui para frente eu vou usar alguns versículos bíblicos, Fiz uma adaptação, fizemos uma adaptação, colocamos uma rima, E alguns eu coloquei o versículo, o livro e o versículo, e eu vou citar para vocês, tá certo? Aqui eu vou começar com a reflexão do Papa Francisco, As suas reflexões, ele fala sobre a palavra de Deus. Eu tirei pincei algumas frases dele. Em suas reflexões, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos faz meditar. O que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o celular? Se quando saíssemos de casa e dela nos esquecêssemos, voltássemos para buscar? Se abríssemos e lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia, como lemos no celular, como poderíamos o mundo transformar? Se tivéssemos a palavra de Deus sempre no coração, não cairíamos em tentação. Quando lemos a palavra de Deus contida nas Escrituras e colocamos-la em prática, somos novas criaturas. Nossa Senhora vem nos ensinar a acolher a santa palavra, vivê-la e praticá-la, e aos outros ensiná-la e fazê-la frutificar. A palavra de Deus faz um caminho dentro de nós, entra pelo ouvido e vai até o coração. Do coração passa a mão quando se faz uma boa ação e volta aos ouvidos através da pregação. E dos ouvidos vai à boca, de onde vem a louvação. A palavra de Deus tem a força para derrotar Satanás. Por isso precisamos conhecê-la mais, lê-la mais, meditá-la e assimilá-la. E assim agindo, encontraremos a paz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e na justiça formar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas Deus acrescentará, pois para o bem daqueles que a Deus amam, tudo concorrerá. Aqui tem dois versículos, Mateus 6,33 e Romanos 8,28. A palavra de Deus é comparada com a semente que é semeada no campo do nosso coração e de geração em geração vem sendo regada e cultivada entre os filhos de Adão. É como a chuva que rega o chão, que faz produzir o trigo que faz o pão. A palavra de Deus é bálsamo para a nossa alma, nos traz consolo e acalma. Aquele que ouve e põe em prática a palavra do Senhor onipotente é um homem prudente. Edifica sobre a rocha, pode vir a chuva, o vento e a enchente, e dá contra aquele edifício, que ele não cai, pois seu alicerce é resistente. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática a palavra do Senhor,
é um homem prudente, é nadar contra a corrente, é construir na areia, não vai resistir a chuva, a tempestade e a enchente. A palavra de Deus deve ser acolhida com todo o respeito e com todo o carinho, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é para ser cumprida e não só ouvida. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão. Mateus 24, 35. Retendo a palavra da vida, sereis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida. Vossas palavras são verdadeira luz que dá sabedoria aos simples e aos humildes conduz. Salmo 118, versículo 130. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que a boca de Deus proclamar. Mateus 4, 4. É reta a palavra do Senhor e fiéis as obras que ele criou. Salmo 32, versículo 4. Quem crê em mim, como diz a palavra do Senhor, rios de água viva manarão do seu interior. João 7, 38. Em Deus sua palavra louvarei, em Deus ponho a minha confiança, a quem temerei? Salmo 55, versículo 5. Quem na minha palavra perseverar, conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Tu és o meu refúgio e o meu escudo protetor. Espero e confio na tua palavra, Senhor. Salmo 118, versículo 114. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todo aquele que a ele procura. 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 31. Pois fostes regenerados não de uma semente corrompível, mas pela palavra de Deus, semente viva e eterna, incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A lei do Senhor é perfeita e a alma alivia. O testemunho do Senhor é fiel e dá ao simples sabedoria. Salmo 18, versículo 8. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, guarda a santa palavra, pois ela contém toda a eficácia. Provérbio 4, versículo 5. Dos preceitos de seus lábios nunca me apartei, e as palavras de sua boca, mais que o alimento, prezei. Jó 23, 12. Então, meus irmãos, está aí o nosso poema dessa semana, falando um pouco sobre a palavra de Deus, né? Existe inúmeros, mais de 2 ou 3 mil versículos que são assim mensagens de otimismo, de esperança, de confiança, de conforto, né? Então, se você precisa de algo, quando precisa lembrar que está passando por necessidade, alguma dificuldade na sua vida, recorra à palavra de Deus. Ninguém melhor, nada melhor do que a palavra de Deus. São João diz no seu evangelho, né, no capítulo 1, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Então a palavra de Deus é Deus. Então quem melhor do que Deus para nos ajudar, para nos ensinar, nos fortalecer, né? Então, se você gostou do nosso poema, se você gosta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Vamos fazer esse canal crescer para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Até a próxima semana, com a graça de Deus.